Projeto 200 anos de imprensa no Maranhão. Olá! Ao revisitar a história da imprensa no primeiro episódio da nossa série, é possível acompanhar a sua evolução e influência relacionadas com movimentações políticas, sociais e econômicas, por exemplo. E quem vai fazer esse resgate histórico é o professor doutor em História Marcelo Cheschi Galves, da Universidade Estadual do Maranhão, o EMA. Eu sou Thaís Andrade e vamos juntos conhecer a imprensa do Maranhão no século XIX. Professor Marcelo Cheschi, São Luís foi a quarta capital de posse portuguesa a ter um jornal impresso, sendo o Conciliador do Maranhão publicado em novembro de 1821. Para entendermos esse acontecimento, qual contexto histórico era vivido naquela época? E como nasceu a imprensa na então província? É preciso pensar primeiro que a imprensa na América Portuguesa ela é instituída em 1808 no Rio de Janeiro por conta da transferência da corte, né? A impressão régia que funcionava então em Portugal foi transferida para o Rio. E desde então, a partir do Rio, há uma segunda experiência de imprensa, que é na Bahia, em 1811, também no âmbito da coroa portuguesa. Ou seja, há imprensa, né, mas não há liberdade de expressão, né? São imprensas vinculadas à coroa. Com a novidade da Revolução Liberal de 20 em Portugal, se institui a liberdade de imprensa e a abolição da censura prévia, né? E com isso, a abolição da censura prévia se dá em julho de 21. Com isso, o Maranhão ele terá sua primeira imprensa, essa imprensa é só em novembro, né? Mas é importante pensar que desde abril, o Conciliador, que é o primeiro jornal do Maranhão, ele já circulava manuscrito, né? Quando a prensa chega de Londres em novembro de 21, os primeiros números são impressos, não todos. Dos 34 números, apenas os 8 primeiros são impressos. E desde então nós temos a atividade regular de imprensa no Maranhão a partir de novembro de 21. Agora vamos nos aprofundar sobre o conteúdo de O Conciliador. Qual era a missão, função desse jornal? Praticamente todos os jornais e folhetos em circulação a partir da Revolução Liberal têm uma dimensão política, né? Porque a Revolução Liberal, quando ela institui as liberdades constitucionais, ela publiciza a política. A política deixa de ser um assunto restrito às estruturas da nobreza, enfim, portuguesa, para ter uma dimensão ampla, né? Então, basicamente, é um jornal sobre política, né? O que se discutia naquele momento era qual seria o formato da Constituição que estava em elaboração, como se definiria, por exemplo, a questão do modelo de escolha dos governadores em cada capitania, se haveria governador, se haveria juntas de governo, questões mais amplas, por exemplo, como se resolveria a questão da escravidão, a manutenção ou não da escravidão, as relações com a Inglaterra, por exemplo. Portugal era um país muito dependente da Inglaterra por conta de anos de invasão francesa e que contaram com auxílio inglês para a expulsão dos franceses em 1815, enfim. O que se definia ali eram os rumos do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, né? E os jornais, eles, além de uma dinâmica política específica da província, eles expressavam esse debate maior sobre os rumos do reino. E como já foi mencionado, mesmo sendo uma das primeiras capitais a ter jornal impresso, São Luís só teve oficialmente o Conciliador depois de 13 anos que a imprensa já havia chegado ao Brasil com a família real em 1808. Quais os desafios para a chegada da imprensa à então província? O início da atividade tipográfica no Maranhão é parte de um movimento mais amplo, né? O próprio fato de o jornal circular manuscrito a partir de abril de 21 diz muito, né? Quer dizer, não existiam tipografias da América Portuguesa. Nós tínhamos a tipografia do Rio, a tipografia da Bahia. Em Pernambuco houve uma breve experiência tipográfica em 1817, é por isso que se considera o Maranhão como a quarta província, né? Mas é um momento em que se faz política no calor da hora, né? Então, o Maranhão adere à Revolução Liberal no dia 6 de abril. 9 dias depois, o Conciliador já começa a circular manuscrito, ou seja, isso dá muito a dimensão do quanto há de improviso naquele momento. Mesmo a escolha dos redatores, né? Quer dizer, quem serão os 2 primeiros redatores?
o padre Tezinho, que era uma figura conhecida na política da província, mas que obviamente não tinha esse trato, né, com a redação, e o outro redator, que é o Antônio Marques da Costa Soares, que é um sujeito que vem para o Maranhão em 1817 para trabalhar no Teatro União, né, hoje é Arthur Azevedo, tem uma familiaridade com essa linguagem, digamos, pública, né, e que naquele momento ocupava um cargo na Secretaria de Governo e vai ser convidado para redigir o jornal. Então há muito de improviso nesse começo, mas também de urgência, né? Já que a função do jornal basicamente era justificar não apenas a adesão do Maranhão à Revolução Liberal, como a permanência do mesmo governador à frente da província, que é o Bernardo da Silveira Pinto da Fonseca. Aí é importante reter o quanto a política é uma novidade para esse momento. A Revolução Liberal não havia instituído ainda quais seriam os formatos dos novos governos, era só revolução. Então a política está em aberto. É só em setembro, de 1821, que se define o modelo de governo a ser adotado em cada província. E aí o Maranhão vai ter uma eleição e uma junta de governo vai ser eleita em fevereiro de 22, substituindo o Pinto da Fonseca. Então eu penso que o principal desafio é essa organização primeira e imprevista de uma imprensa no calor da hora. Professor, inclusive São Luís concentrou por muito tempo quase a totalidade dos impressos do Maranhão. Depois da capital, Caxias teve o primeiro impresso, o Telégrafo, em 1848, quase 30 anos depois de São Luís. O que provocou essa demora para a chegada da imprensa a outros municípios? É importante pensar que a imprensa ela tem como característica ser uma atividade urbana, tá? E urbana muito mais do que uma atividade que acontece na cidade, que reflete de alguma maneira a dinâmica da cidade, né? Então São Luís era um ponto de convergência da política, da administração e da economia da província. Mesmo quando nós falamos da importância da região do Itapecuru para a produção do algodão, grande produto de exportação da província, a política se faz na capital, né? Os grandes proprietários do Itapecuru residiam na capital. Então, de alguma maneira, a imprensa se concentra em São Luís porque muito dessa vida urbana converge para São Luís. A criação de jornais em Caxias, por exemplo, a partir da década de 1840, tem relação com a importância que a vila de Caxias vai ganhando para a política naquele momento. Quer dizer, para além do algodão, que era um produto que abrangia a região, Caxias vai se tornando gradativamente um centro administrativo de maior importância, não é? E daí a imprensa ter como segundo lugar de instalação no Maranhão a Vila de Caxias. Em determinado momento do século XIX, os pasquins, ou seja, folhetos e periódicos, caracterizaram a imprensa brasileira. Quais as características dessas publicações? Como surgiram e por que perderam relevância no Maranhão? É importante pensar uma certa forma preconceituosa como a nossa historiografia lidou com essa noção de pasquins. Quer dizer, o jornal padrão, ele é apresentado naquele século XIX como uma espécie de símbolo maior da civilização, né? A noção de civilização no século XIX ela é atrelada a três noções: a construção do Estado moderno, constitucional, a ideia do desenvolvimento técnico, industrial e a difusão da escrita, da imprensa, né? Da escrita por intermédio da imprensa. Então, o jornal ele representa esse símbolo de civilização, ou seja, normalmente ele é escrito por um letrado, alguém que tem algum trânsito naqueles meios, é escrito com uma linguagem por vezes mais agressiva, mas que também demonstrava erudição. Vai ser muito comum na imprensa brasileira trechos em latim, trechos em francês, como uma forma de demonstrar essa erudição. Então, o jornal ele é uma forma de publicização da política naquele período e que é a forma mais valorizada por nossas elites. Agora, é preciso pensar que essa política que ocupa o espaço público, principalmente quando ela é novidade, no momento da Revolução Liberal, na independência e tal, ela também é feita por intermédio de publicações com outra característica. Então, aquilo que se chama de pasquim, de um modo geral, e que remete a uma tradição de impressos lá do século XVI, XVII, são os folhetos, os panfletos, ou seja, é um tipo de publicação não regular e que acontece com o propósito de
rebater ou de trazer para a pauta algum ponto específico, né? Então, por exemplo, nesse primeiro momento, 21, 22, 23, nós temos quase 600 folhetos impressos em Portugal e no Brasil, né, nesse espaço, enquanto nós temos em torno de 50 periódicos. Gradativamente, o número de periódicos vai aumentando, embora ao longo do 19 nós tenhamos uma modificação importante que periódicos com mais longevidade. Então você começa a ter periódicos que duram mais em quantidade menor, mas de qualquer maneira você tem uma estabilização da atividade periódica e uma diminuição dessa atividade dita de pasquim, né? Inclusive porque os jornais começam a circular 3 vezes por semana, alguns jornais se tornam diários. Então a própria lógica do pasquim de ter que responder a algo de imediato, ela vai perdendo espaço. Projeto 200 anos de imprensa no Maranhão. Professor, e quais os reflexos da proclamação da República em 1889? Mais do que a mudança do regime, é importante pensar esse movimento mais amplo de ampliação das cidades, de transformação das relações capitalistas, ajudando a gente a pensar que uma ideia de grande imprensa, ou seja, de jornais maiores, com maior duração, com maior peso da receita de anúncios e de tiragem, ele se desenha na década de 1920. Né? Ou seja, não é a República exatamente o fator de modificação, mas sim o posterior desenvolvimento. Então dá para dizer que a partir da década de 1920, isso em São Paulo, Rio, no Maranhão um pouco depois, se desenvolve aquilo que, grosso modo, a gente vai chamar de grande imprensa e que é um modelo de imprensa presente até agora, os anos 90, né? Vivemos aí nos últimos 20 anos mudanças importantes de linguagem e de formato. Para concluirmos, como estava a imprensa no fim do século XIX e qual foi o panorama para a virada do século XX? Tem uma diferença, porque é sempre importante pensar um território do tamanho do Brasil a partir das diferenças, né, das assimetrias entre as regiões. Quando nós pensamos um crescimento demográfico promovido pelo crescimento das cidades, o fim da escravidão como um elemento que, em tese, aumenta o público leitor e tal, isso no Maranhão é um pouco diferente, ou seja, o Maranhão tem um crescimento demográfico ao longo do século XIX pequeno em relação aos outros centros. O Maranhão, melhor dizendo, a cidade de São Luís. Então não dá para falar, no caso de São Luís, de uma explosão da atividade nas últimas décadas, de um boom que possa situar a província como um lugar privilegiado da atividade impressa. Eu acho que há um contínuo de crescimento. Existem melhorias técnicas importantes, né? A historiografia maranhense fala muito da importância do Frias e do Belarmino de Matos como tipógrafos que darão a essa atividade um upgrade, né? Um outro formato. Mas em termos de tiragem, de grande público, não dá para situar o final do 19 como uma época de grande boom da atividade, não. Eu acho que é um contínuo, né? E alguma transformação mais específica no século XX. Agora, só para que a gente tenha uma ideia, né, do quanto não há um mercado tão crescente assim. O próprio CIOG, né, aquilo que viria a ser o CIOG depois, mas a imprensa do Estado, ela é criada no início do século XX e em grande parte para atender essa demanda por publicações que muitas vezes não se bancavam no mercado, né? Então, não dá para falar ainda de uma imprensa muito capitalista ou muito autônoma em relação à sua dependência da política no Maranhão, pelo menos até boa parte do século XX. Professor, em uma época em que havia muitos analfabetos, escravizados e acesso de poucos aos jornais impressos, seja por limitações tecnológicas, econômicas, sociais, seja por outras questões, de que forma a imprensa conseguiu ter tanta importância e impactar a vida da sociedade de forma geral? É importante pensar o quanto a imprensa no 19 ela complementa e dialoga com a oralidade. Quer dizer, você tem o jornal comprado e lido, mas basicamente você tem o jornal comentado, a ideia que circula, né? Então, desde a criação da imprensa no Brasil, especialmente da imprensa política, a partir da década de 1820, se difunde uma crença de que o jornal importa, de que o que está escrito no jornal tem importância política, mesmo em uma sociedade de poucos leitores. O Brasil vai ter 20% de alfabetizados em 1920, quer dizer, imagine isso no século XIX.
mas ainda assim o peso da circulação dessas informações é um peso efetivo e ajuda a derrubar governos, ajuda a eleger governos, ajuda a incitar rebeliões, ou seja, basicamente você consegue acompanhar a movimentação política de construção do Estado brasileiro a partir da imprensa em qualquer momento do século XIX. E depois desse passeio histórico pela imprensa do Maranhão no século XIX, nós só temos a agradecer ao professor Marcelo Cheschi Galves pela contribuição dada ao projeto 200 anos da imprensa no Maranhão. A série de podcasts tem produção de Nelciane Dias e Rildo Correia, edição de Ivo Eric e coordenação geral do professor da Universidade Federal do Maranhão, Marcos Fábio Belo Matos. Até o próximo episódio. Esta série de podcasts faz parte do projeto de extensão Imprensa no Maranhão 200 anos de História, vinculado à Superintendência de Comunicação e Eventos da Universidade Federal do Maranhão, por meio da Diretoria de Comunicação. Tem apoio da Fundação Josué Montello e patrocínio da Vale e do Porto do Itaqui.